eu trago para vocês, o Dr. Luiz me pediu para falar sobre saúde no Brasil, eu disse minha nossa, né, em 20 minutos. Né? Então, assim, eu tentei pegar aqui um apurado das coisas que eu posso falar, né, que eu achei interessante falar, e uma das coisas que eu achei interessante é falar sobre o SUS, óbvio, né, falar sobre o Sistema Único de Saúde e também falar um pouco sobre o Sistema de Saúde Privada. Então, assim como doutor, eu faço uma apresentação do SUS no nosso sistema constitucional, né, a Constituição, está 98 ali, mas é 88, né, e a nossa Constituição, a chamada Constituição Cidadã, que trouxe vários direitos e garantias para os seus cidadãos no Brasil, depois de um regime militar. Nosso regime militar terminou em 85, em março de 85, e em 86 nós tivemos um seminário, como chama, uma conferência nacional sobre saúde, que o movimento sanitarista, que era um movimento popular, foi a primeira conferência de caráter popular, né, para falar de saúde, e os denominados sanitaristas tiveram uma voz muito forte, e o nosso sistema constitucional optou pelo sistema único, né, e universal da saúde. Então, foi um marco, é um modelo de saúde hoje, que no mundo inteiro não tem nenhum precedente de custeio completo e gratuito para uma população, né, de mais de 200 milhões de pessoas, são 216 milhões de pessoas hoje no Brasil, um país de dimensões continentais, né, e o governo se obrigar a fazer esse tipo de contribuição. Então lá está previsto, do artigo 196 ao 200, as previsões de que a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, e, a gente vai falar sobre isso mais na frente, é algo que pode ser explorado economicamente também. E aí, para isso que vem a saúde suplementar. Então, a gente passou de um sistema público de assistência social previdencialista, ou seja, as pessoas que tinham direito a acesso à saúde pública eram as pessoas que tinham contribuição, né, para o sistema de previdenciário, que era o antigo INAMPS, né? Então, passou a ter um sistema de atendimento geral à população. Assim como lá em Portugal, nós também tivemos um marco legislatório muito forte, não sei se está apontando, mas não chega na televisão. Eu queria apontar a lei aqui, a Lei 8080 e a Lei 8.142, que também regularam o nosso Sistema Único de Saúde, né, e as suas atribuições. A legislação do SUS adota a máxima de que o direito é de todos, né, é dever do Estado, é universal, é igualitário, né, e o Estado tem que fiscalizar, nós cidadãos também temos que fiscalizar, né, então faz parte da nossa também atribuição, e o atendimento deve ser fornecido integral com prioridade para a prevenção. Aí eu grifei prevenção, porque nós vamos ver mais na frente aqui daqui a pouco, que esse tipo de atendimento à saúde preventiva, tem sido muito importante para evitar o colapso da saúde que a gente está caminhando para ele, se não acontecer isso. Então, o SUS faz a vigilância sanitária, a epidemiológica, temos também os nossos órgãos de controle epidemiológico, temos a Anvisa, né, temos a formação de recursos humanos, temos desenvolvimento científico, estamos aqui no evento sobre isso, né, promovido pelo LAIS, então são várias atribuições que o Estado assume para poder garantir a saúde para todos. Então, como eu falei, são 200 milhões de pessoas, oferecer mais de 200, né? São 216 milhões, e oferecer saúde gratuita para todos é algo sem precedentes no mundo inteiro. São ideais do sistema, ou seja, a partir dessas estratégias que as ações são pensadas. Universalidade, né, direito para todos, equidade, nós acabamos de falar sobre isso, é um princípio que o Estado precisa adotar, tratar diferente as pessoas que são diferentes, para que todos tenham o mesmo tratamento, para que todos tenham o mesmo acesso ao direito. Então, as taxas moderadas, né, moderadas, né, doutora? Na minha cabeça ficou como módica, mas é a mesma coisa, são taxas pequenas que o cidadão paga, e lá em Portugal, acho que o cidadão paga 7 euros na consulta, né? E aí, se ele comprovar que ele não tem condições, uma renda abaixo de 600 e alguma coisa euros, não é isso? Aí ele não vai ter a necessidade de pagar, por exemplo. Então, seria muito interessante que a gente tivesse esse sistema aqui no Brasil,
porque realmente isso iria desafogar bastante o nosso sistema. Muita gente não iria utilizar a saúde de forma descontrolada, digamos assim. Temos a integralidade, né, as políticas públicas que visam com educação e preservação ambiental para assegurar a garantia de qualidade de vida à população. E os princípios doutrinários, organizativos, temos a participação popular, foi assim que o SUS nasceu, né? Se não tivéssemos a participação popular, a gente não teria nem mesmo o SUS, através dos seus conselhos e da realização de conferências de saúde. Nesse exato momento, está acontecendo uma reunião na Secretaria de Saúde daqui do Estado, pelo Conselho de Saúde do Estado, para tratar das questões mais importantes de saúde perante a Secretaria Estadual de Saúde. Então, e é um conselho aberto à população, quem quiser ir, se não me engano, é uma quarta-feira por mês, e eles passam o dia inteiro tratando das questões mais importantes de saúde do Estado. Então, hoje, acho que deve ter umas 6 palestras hoje, 6 conferências hoje, só sobre questões pontuais de saúde para o Estado do Rio Grande do Norte. Então, essa participação é importante. A descentralização e o comando único dispõe sobre a distribuição de poderes, né, e responsabilidades entre os 3 níveis de governo, municipal, estadual e federal, de modo a oferecer o melhor serviço de saúde. O objetivo é a municipalização. Desde o começo, quando o SUS foi pensado, a ideia era distribuir recursos até os municípios. O Brasil sofre hoje com um problema muito sério de distribuição de atendimento médico. A gente tem 60% dos médicos atuando nas capitais, né, 40% no interior. Então, é um problema muito grave que a gente tem hoje. E nós temos a contenção de recursos nos entes federais. Então, assim, a União, que é o ente máximo, né, ele tem uma força centrípeta, ou seja, todos os recursos partem dele. E ele passa para os estados, que passam por municípios. Então, a arrecadação da União é muito maior do que a dos municípios. E os municípios passam a ter essa dificuldade, tanto logística, muitas vezes são municípios no interior da selva amazônica, como também financeira. Então, é muito complicado ter essa distribuição correta desses recursos. A regionalização e hierarquização é exatamente tudo que a gente está falando também, né? Ou seja, para que essa integralidade se torne real, é preciso que haja uma articulação para que os recursos sejam distribuídos. Eu estava vendo um documentário sobre o serviço de oncologia de Roraima, e lá eles não conseguem comprar morfina. Falta morfina para os pacientes oncológicos. Por quê? Porque nenhum vendedor, nenhum distribuidor quer distribuir para Roraima. E os governos não conseguem comprar. Então, é um estado de calamidade, né? É um estado de total dificuldade de acesso a esse tipo de medicamento. Então, os entes estatais precisam se articular para conseguir ter esse tipo de problema, de solução. Agora, na Covid, usou-se muito o Reuquinol, né? Que é a hidroxicloroquina. Era um medicamento experimental, mas o governo federal investiu nisso, comprou, mandou produzir muito. E no estado do Rio Grande do Norte, a gente já tinha uma falta desse medicamento havia mais de 3 anos. Então, uma associação de pessoas que têm lúpus, que são pessoas que usam esse medicamento, procurou a OAB e nós entramos com um pedido judicial para que o estado do Rio Grande do Norte forneça essa medicação. E a gente lutou muito para conseguir, porque foi o Estado, o juiz dizia, compre. Aí o gestor fazia, não, eu não tenho como comprar, porque eu não tenho de onde ter alguém que forneça. Né? Então, isso foi uma luta, a gente conseguiu agora, mês passado. E a gente já estava com essa ação, acho que desde 2020. Então, em plena pandemia, com a produção de Reuquinol muito forte no nível federal, o nível estadual não conseguia ter a compra. Apesar do nível federal do nível, né, da União estar produzindo em grande escala. Então, essa falta de comunicação, essa falta de integralidade foi o que causou o problema. Então, a gente precisa atentar mais para isso, para que o SUS funcione melhor. Então, o SUS luta com essas dificuldades, a gente fala sobre participação popular, aí eu começo a mencionar aqui a questão dos planos de saúde. Os planos de saúde começaram a se popularizar porque as pessoas começaram a perceber a dificuldade de acesso a grandes cirurgias, a grandes procedimentos, medicamentos. Isso também começou a judicialização por causa disso.
E as pessoas, na década de 90 para o começo dos anos 2000, começaram a adquirir plano de saúde, mais pensando nisso, mais pensando em, olha, se eu precisar de uma grande cirurgia, se eu precisar de um grande procedimento de saúde, eu não vou quebrar, né? Eu não vou ter que gastar, por exemplo, valores de hoje, eu não vou gastar R$200 mil numa cirurgia. Uma prótese de aorta, se a pessoa tiver um aneurisma de aorta, ela gasta R$500 mil só na prótese, né? Então a pessoa fala, não, eu preciso ter um seguro, né, que me garanta pelo menos isso. Então foi assim que os planos de saúde no Brasil começaram a surgir. No Chile, eu coloco aqui, já pensando, né, em fazer um comparativo, você tem que optar, ou você tem plano ou você tem SUS, né, ou você tem um sistema único de saúde, sistema público de saúde. Já em Portugal eu falei taxa módica, mas são as taxas moderadas, que estão sendo extintas também gradativamente. Isso é um movimento que a gente precisa observar e a doutora vai poder falar melhor. Temos os desafios ainda, a dificuldade de acesso aos cuidados médicos, né? Faltam recursos, faltam remédios. Temos a questão da desorganização e dos critérios políticos, né? Nós tivemos agora o programa Mais Médicos, que causou uma confusão, uma celeuma, uma discussão muito grande, e ao mesmo tempo temos causando problemas muito sérios e ao mesmo tempo também benefícios inegáveis, né? Médicos que vieram de Cuba muitas vezes não tinham a formação devida, mas também chegaram a ter acesso em municípios que nunca tiveram. Então isso é uma questão também que a gente precisa discutir melhor. Não há dinheiro que chegue. Aí é outra questão que a gente também vai falar, tanto para o SUS como para a saúde privada. A questão é que o SUS, ele não quebra, né? Ele fica sem dinheiro. Então, se ele tem um orçamento e o SUS usa todo o orçamento, ele fica sem dinheiro. A judicialização, professor, ela causa uma quebra da previsão orçamentária, mas que muitas vezes esse orçamento ele não vem do orçamento da saúde. Então ela também bagunça, de qualquer jeito ela bagunça com o orçamento do Estado, de qualquer maneira, né? Então eu digo, não há dinheiro que chegue, né, porque a gente tem que perceber que a qualidade da saúde das pessoas está diminuindo, né? E quando eu falo prevenção, a gente está com mais de 50%, eu acho que depois da Covid a gente deve estar com 60% da população acima do peso. Isso causa problemas cardíacos, vasculares, né? As pessoas têm AVC, têm ataque cardíaco. Muita gente está tendo ataque cardíaco recentemente, né? Então isso é uma coisa que tem que ser prestada atenção, porque quanto pior for a qualidade de vida das pessoas, a qualidade da saúde das pessoas, pior vai ser o gasto que vai ter com essa saúde. E a população também está envelhecendo, né, mal. As pessoas, o Brasil está ficando cada vez mais idoso. E com a idade também você tem doenças neurológicas, né, você tem Parkinson, você tem reumatismo. Então são doenças que realmente custam muito caro para o Estado ou para um plano de saúde. Então, o sistema de saúde suplementar, vamos começar falando sobre ele. Ele não é novidade, tá? Ainda na década de 70, quando o governo brasileiro era regido pelo regime militar, os hospitais começaram um fenômeno de verticalização, ou seja, os hospitais vendiam já para os planos, né, de saúde para os usuários daquele hospital, né? Quando a gente teve a Constituição Federal, a gente passou a ter a possibilidade de exploração econômica prevista na Constituição. O serviço de saúde sempre foi um dever do Estado, e agora o Estado diz, no artigo 198, se não me engano, que você pode ter a possibilidade de explorar economicamente o serviço de saúde. Então foi isso que os planos de saúde fizeram. Quando foi em 98, nós tivemos a Lei 9656, que regulou a atividade dos planos, e quando foi em 2000, nós tivemos a criação da Agência Nacional de Saúde, que, imitando os americanos, a gente passou a ter uma regulação, né, direta dos planos de saúde por uma agência reguladora. Então isso foi uma novidade também. A agência reguladora, só um adendo aqui, ela emite resoluções dizendo quais são os prazos que os planos têm, e uma resolução muito importante é a do rol de procedimentos, né, e de cirurgias e medicamentos que os usuários têm direito. É uma discussão que está acontecendo no Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza desse rol. Se esse rol é exemplificativo ou se ele é taxativo. Ou seja, tudo que está ali precisa ser cumprido e muito mais, porque o plano ele se arvora na função estatal de prover saúde, ou ele só tem a obrigação de cumprir com aquilo ali.
O problema é que os planos de saúde eles têm contratos nebulosos, os contratos dos planos de saúde não são taxativos, não colocam todos os serviços que eles devem prestar. Nos Estados Unidos, se uma pessoa tiver câncer, vai ter lá no contrato, tratamento com tocilizumab por 6 meses. Acabou 6 meses, você não vai ter mais tratamento. Você pode judicializar do jeito que você quiser, você não vai conseguir mais o tratamento. Porque o contrato está prevendo exatamente qual é o período, quais são as doses que você vai ter direito. No Brasil, não. O plano diz assim, não, a gente tem o artigo 10º da resolução da lei 9656 que fala que não temos que cobrir tratamento experimental. Então é ela quem decide o que é um tratamento experimental. Então fica uma coisa muito a critério dela. Ela vai dizer que não está no rol, que o rol é taxativo. Ela vai dizer que não, que o tratamento é experimental e não vai cobrir. Então tudo que for caro eles vão arranjar um motivo para não cobrir. Então a gente tem, seguindo aqui, travou? Não, voltou. Então nós temos hoje 703 operadoras, 216 milhões, 44% dos leitos de unidade terapêutica intensiva no país são no SUS. 44%, ou seja, 66% estão na rede privada. Nós temos cerca de 50 milhões de usuários, ou seja, praticamente 1/4 da população no Brasil, mesmo com o estado de pobreza que o país vive, ainda prefere ter um plano de saúde para conseguir ter acesso ao sistema de saúde. Essa informação dos 44% foi no começo da pandemia com o ministro Mandetta, que informou que a gente estava nessa condição. Então houve uma mudança, né? Como eu falei, os planos passaram a ter uma postura de atendimento geral, os usuários passaram a contratar plano de saúde para conseguir todo o tratamento, né? De tudo, cirurgia, consulta, exame, né? Terapeuta, psicologia, fonoaudiologia, isso encareceu demais, né? O serviço de saúde privada também. Antes as pessoas, eu já falei isso agora, então também falei isso agora, que os usuários buscam por plano de saúde de cobertura total, né? E na pandemia milhões de pessoas aderiram. Isso foi outro fenômeno também, né? Milhões, acho que 3 milhões de pessoas agora no período da pandemia aderiram aos planos de saúde. Eles estão se verticalizando, essa é uma questão complexa que a gente precisa, quando for falar só sobre um evento, falar só sobre saúde suplementar, isso é um tema que merece uma discussão enorme, porque o que está acontecendo? Nós estamos tendo um plano de saúde que contrata, que faz um contrato com um hospital, né, praticamente compra o hospital, ela tem uma autorização para participar de fundo de investimento, fundo de bolsa, né, ativos na bolsa. E aí nós temos aqui, por exemplo, um plano chamado Humana Saúde. O plano ele tem um financiamento direto pelo fundo Pátria, que está lá na Bolsa de Valores. Então, qual é a minha preocupação? Eles compram um hospital, eles compraram agora o Hospital do Coração, e todos os serviços que eles vão querer fornecer vai ser dentro da rede credenciada deles. E o serviço, os planos começam a oferecer planos de saúde muito baratos. Acho que R$70 é o plano mais barato da Humana. Então é óbvio que esse plano não se sustenta, ele não tem sustentação. Ele tem 1 ano e meio, está com 70 mil vidas em Natal. Então a Unimed tem 40 anos de existência, tem 202 mil vidas. Então ela tem praticamente a metade, praticamente 1/3 das vidas da Unimed com 1 ano e meio de existência. Por causa de valores que cobram da população muito mais baixos. Tudo isso garantido por um plano, por um fundo que a gente sabe que pode sofrer especulação. Qual é a minha preocupação? É isso virar uma bolha e estourar. Né? E essa bolha estourar e as pessoas ficarem sem. Né? Porque aí a gente já pode passar para o debate. Senão, eu acho que esse é um tema legal para o debate, para a gente ir finalizando a apresentação. Vou finalizar, pode deixar. Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente finalizar. Eu costumo dizer que o usuário na questão da judicialização não é o vilão. Eu penso que a judicialização é uma forma que os planos arranjaram de criar um gargalo. Somente uma pessoa em cada 10, né, usuários de plano de saúde judicializam. Então, se todos os 10 judicializassem, aí não, aí os planos arranjariam um jeito de prover, né, o serviço de saúde de forma mais apropriada. Mas o que a gente vê é uma pessoa precisando de uma cirurgia de R$200 mil, 9 não procuram, algumas morrem, né? E ela termina tendo que buscar o judiciário
ou o SUS, né? Ou o próprio SUS. Então o SUS termina tendo que, eu coloco isso agora, o SUS termina tendo que buscar por isso. Como o meu tempo já se encerrou, aqui eu ia falar sobre a previsão legal justamente disso. Os planos devem 30 bilhões de reais aos cofres públicos, né? Então a Agência Nacional já forneceu essa informação. Nós temos a questão dos problemas, os médicos mal pagos, temos a questão dos Estados Unidos, que a gente vai falar sobre, a gente pode falar sobre isso agora na mesa de discussão. Os Estados Unidos têm 19 trilhões de dólares de orçamento, 17% é de saúde, e a cada ano a expectativa de vida do americano cai um mês. Então, assim, em 12 anos, né, você perde um ano de vida de expectativa. Então, o americano realmente está piorando, apesar do grande sistema de saúde que eles têm. Então, a gente tem, no SUS, só para encerrar, a gente tem em 30 anos o maior programa de vacinação do mundo, nós temos o maior programa de transplante de órgãos do mundo e o maior programa de tratamento para infecção por HIV do planeta, do mundo também. Tá? Então, isso é uma coisa que o SUS precisa ter reconhecimento, né? E temos o nosso programa de saúde da família, que foi reconhecido como um dos 10 mais importantes programas de saúde pública do mundo também, né? E o Brasil está de parabéns por ter o SUS, né? Apesar da limitação financeira, organizacional e tudo mais, né? Mas é com o cidadão atuando ativamente nisso que nós vamos ter cada vez melhor, porque foi assim que ele nasceu, então é assim que ele tem que melhorar. Muito obrigado a todos.